Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Portal Nacional de Contratações Públicas. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1. 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República. Inciso 2. 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3. 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Planos de contratação anuais. Inciso 2. Catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação. Avisos de contratação direta e editais de licitação. E respectivos anexos. Inciso 4. Atas de registro de preços. Inciso 5. Contratos e termos aditivos. Inciso 6. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1. Sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Inciso 3. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Sistema eletrônico para realização de sessões públicas. Inciso 5. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Inciso 6. Sistema de gestão compartilhada com a Sociedade de Informações referentes à execução do contrato, que possibilite a linha A: envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagem de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. A linha B: acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. A linha C: comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento. A linha D: divulgação, na forma de regulamento, de relatório final, com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei 12.527. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para a divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão o prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei para cumprimento. Inciso 1.
dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Inciso 2. Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Inciso 3. Das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão, inciso 1, publicar em diário oficial as informações que esta lei exige, que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Inciso 2. Disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Capítulo 2. Das alterações legislativas. Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Artigo 1048, inciso 4, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação, a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. Capítulo 2b dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e legal. Artigo 337-e. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora hipóteses previstas em lei. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração de caráter competitivo da licitação. Artigo 337-f. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação ou caráter competitivo do processo licitatório. Pena reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-g. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-h. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação e nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-i. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-j. Defasar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo. Pena detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-k. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L.
Fraudar em prejuízo da administração pública. Licitação ou contrato dela decorrente mediante. Inciso 1. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços, com qualidade ou em quantidade diversas, das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3. Entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. Pena reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que declarado inidôneo venha a participar de licitação e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo aquele que declarado inidôneo venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2 e 3 do caput do artigo 2º da Lei 8.987 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 2º. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação
ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, para sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei 11.079 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a. Capítulo 3. Disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10.000 habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput desse artigo nos termos da Lei 11.107. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e observarão as seguintes disposições. Inciso 1. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Inciso 2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Inciso 3. Os prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. Inciso 2. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for feita pelos Correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303 as disposições do capítulo 2b do título 11 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente a Lei 8.987, a Lei 11.079 e a Lei 12.232. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta lei. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa a
Lei 8.666, a Lei 10.520 e aos artigos 1º a 47-A da Lei 12.462. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente. Artigo 193. Revogam-se, inciso 1, os artigos 89 a 108 da Lei 8666, na data de publicação desta lei. Inciso 2. A Lei 8666, a Lei 10.520, os artigos 1 a 47-A da Lei 12.462, após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.